Então é o seguinte, você leu aí Romanos 5, certo? Romanos 5. Aí vai falar do Adão. Qual os dois Adão que ele fala? Adão. Qual Adão? Tem no Romanos. Leia o versículo. Ele fala o quê? Adão da transgressão. O Adão da transgressão? Ele fala assim na sua versão? Romanos 5. 5 versículos você fala. Onde ele explica o Adão, hein? Olha lá. Vamos lá. Semelhante à transgressão de Adão, todavia a morte reinou desde Adão até Moisés. Sob aquele nome cometeu pecado semelhante à transgressão de Adão. É configurado a vida da vida de Deus. Olha só, deixa eu abrir aqui Romanos 5. Romanos 5, né, Adão em Cristo, né? Então, por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, Adão, né? O Adão que trouxe o pecado, o Adão do pecado, vamos dizer assim. E o Adão, que é a representatividade de Jesus, né, do Cristo que se fez carne, que trouxe salvação, né? Ok? Então, olha só. Aí a gente falou do termo de justificação. Tem muita gente que não conhece a salvação progressiva, né? A gente está falando nessa lição de agora do primeiro trimestre de 2026 da Santíssima Trindade, o seguinte, citamos muito salvação progressiva. Estou escrevendo aqui, ó, salvação progressiva, ok? O que é salvação progressiva? Uma salvação que vai sendo apresentada, ela vai sendo mostrada, evidenciada, ela vai sendo revelada, vai sendo esclarecida, né? A gente está falando, como a gente está falando da Trindade, então a gente está falando de um Deus que se revela, ok? Ele vai se revelar como Pai, né? Que a gente tem o que é o Deus único, né? Ele vai se revelar como Pai, que é a fonte, o plano da salvação, né? Arquiteto do plano da salvação, ele que mantém todo o plano, ele que envia o Filho, né? Ele e o Filho envia o Espírito Santo, então enfim, né? Eles trabalham, né? A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles trabalham essa salvação progressiva, né? Que ela progride, ela vai, né, tendo uma linha de raciocínio. Então, quando a gente começa a ver, lembra que eu te perguntei o que significa justificação? Pois é, justificação. A gente precisa entender aqui que a questão aqui da doutrina, a gente chama de sotéria, né, da soteriologia. Soteriologia. O que é essa soteriologia? É a doutrina da salvação. É o ensinamento da salvação, tá? Doutrina da salvação. Nessa doutrina da salvação, como você leu a palavra justificação e você, né, ficou em dúvida sobre essa questão da justificação, ok? Temos aqui, ó, versículo 16, dá uma olhada aí, do capítulo 5. Vai dizer assim: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Olha só, uma só ofensa. Então, por isso que às vezes na Bíblia tem muita expressão o pecado. Entende por quê? Porque se refere ao pecado original. Ok? Qual foi o pecado original? Qual foi a ordenança de Deus? De Adão. Desobediência. Né? Desobediência é um pecado aonde? Se a gente for falar de corpo, alma e espírito, isso aí, no espírito. Porque na verdade essa desobediência ela veio de uma aliança espiritual. Quem deu essa ordem? O próprio Deus, diretamente ao próprio homem. Então, ou seja, nós temos uma aliança, Adão. Se você quebrar essa aliança, certamente você vai morrer. Né? Às vezes as pessoas não olham assim como fosse uma aliança, mas é uma aliança. Né? Então, se você quebrar isso aqui, você morre. Ok? Espiritualmente, e lógico, depois, como nós vimos aqui, a consequência do pecado no corpo, né? Perde a eternidade, perdeu a eternidade. Na verdade, agora, quem quer viver eternamente tem que estar em Cristo Jesus, né?
Então, assim, veio as consequências do pecado. Então, aqui quando ele fala, né, por uma só ofensa, ele está falando o pecado, que é o pecado original, que nos distanciou de Deus. Romanos 3:23, todos pecaram e foram afastados da glória de Deus, né? Aí vem, depois eu vou pedir para você abrir lá Romanos 3, mas olha só, continuando aqui, para a condenação. Só uma ofensa para o quê? Para a condenação. Então essa ofensa foi suficiente, apenas uma desobediência foi suficiente para condenar o mundo inteiro. Como um pouco de fermento leva toda a massa. Como pouco de fermento, né, leveda toda a massa. Aí, né? Então olha só, uma ofensa foi suficiente para, na verdade, acabar, né, com toda a raça humana, condenar a raça humana. Aí ele vem, mas a graça, olha aqui, ó, a graça. O que é graça? Graças. É o favor imerecido, isso aí. Eu sempre divido graça o seguinte, na seguinte forma. Porque graça são duas palavras, né? O significado dela são duas palavras, favor e merecido. A graça é Deus com seu favor nos dando a nós que somos os imerecidos, entende? Então, ou seja, aqui nós vemos a graça, olha só, mas a graça, que é o favor imerecido, transcorre de muitas ofensas, ou seja, ela superabunda, ela é maior do que muitas ofensas. Aí ele diz o que para olha que coisa interessante, justificação. Aí você fez a pergunta, o que é justificação, pai? Justificação é inocentação. Então, ou seja, o próprio texto ele é claro que uma ofensa nos condenou. Olha a palavra condenação. Condenação é o quê? Você tem algo errado com você cometeu algo e você é passivo de morte. Entendeu? Uma consequência. A morte física ela já está ali. Mas aqui Adão e Eva, né, a humanidade, recebeu a consequência de uma morte eterna. Porque lá no Éden tinha uma árvore chamada o quê? Árvore da vida. Né? Então lá no Éden tinha essa árvore da vida. E lá nessa árvore da vida, né, o homem poderia, enquanto ele permanecesse em comunhão com Deus, ele poderia ser eterno. Entende? Ele era eterno. Então ele comeria do fruto da árvore da vida e continuaria e permaneceria com a eternidade. Deus havia compartilhado a sua eternidade com o homem no Éden. Mas aí, por causa da quebra de uma aliança, olha só para você ver, quebrou a aliança. Quebrou a aliança com Deus, aconteceu o quê? Condenação. Aí houve o quê? Um peso para ele. Ou seja, Davi, você está condenado. Tá? Você está sentenciado a morrer. É como se fosse uma pena de morte hoje. Né? Olha, você cometeu um crime muito grave e esse crime é para toda a eternidade. Esse crime não é nem em tempos, né, cronológicos humanos, é para toda a eternidade. Então, ou seja, você está fadado à condenação, você está morto. Entende? Então, ou seja, aí vem Jesus, o plano salvífico de Deus, né? O Filho, né, encarnado. Aí vem Jesus justamente aonde, cadê o texto lá? Onde abundou o pecado, cadê o texto? Isso, aonde, cadê? Procura ele aí. Lá o 20, 5:20, não é isso? O Romanos 5:20, ó. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que aumentasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde tinha condenação, aonde tinha pena de morte, aonde tinha morte eterna, veio a graça e agora falou, agora eu inocento. Agora, onde quem está na graça, quem está no Filho, quem está em Cristo, agora não tem mais condenação. Romanos 8, não é assim que diz? Agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei, mas segundo o Espírito, né? Então, olha só, aqui vem a questão. Então, a justificação é a inocentação. Agora, aonde eu quero chegar com a questão aqui do processo da sotéria, né? Da soteriologia, do ensino da salvação. Isso a gente está falando de inocentação. Mas o Anderson, o pai, como que procede
Como que acontece esse... Ó, tô fazendo esquemazinho aqui, né? Como que acontece... Tem gente ligando, agora eu não posso atender não. Como que acontece o processo da salvação? Por isso que a gente chama de progressivo, né? A gente utiliza a expressão progressivo, que ela acontece progressivamente. Tá? A gente tem a fé em Cristo Jesus, mas também a gente tem a fé de que o Espírito Santo está aplicando em nós essa tão grande salvação. Começa com o quê? Como que começa esse processo da salvação? Primeiro, começa com arrependimento. Sim ou não? Arrependimento. O que é um arrependimento? Reconhecimento do pecado. Não tem como você, o que ela está cometendo, o caminho errado que ela está tomando, e ela mudar o rumo desse caminho e aderir ao único caminho. O que João 14,6 vai dizer? Jesus vai dizer o seguinte: eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, ou seja, aderir e vir para o caminho que é Jesus Cristo. Aí, após a conversão, o Espírito Santo ele vem agindo em nós em algo chamado novo nascimento. Nós chamamos também de um outro nome, que é o quê? Regeneração. Olha só, regeneração. Então aqui nós vemos que após nós nos convertermos, convertermos, como vai dizer em Atos 2,37, Pedro vai dizer o seguinte: arrependam-se, sejam batizados para a remissão dos seus pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Né? Então olha só, aqui nós vemos o novo nascimento. Com esse novo nascimento, né, com esse arrependimento, com essa conversão, automaticamente a gente recebe a justificação de Cristo, ok? Somos inocentados. Nesse novo nascimento, que é o processo de limpeza, existe algo que nós chamamos de santificação, que é o processo de sermos limpos. Senta aqui, minha filha. Tudo bem? Deus te abençoe, pai. Como é que você está? Dormiu bem, meu amor? Então esse é o processo de santificação, tá? Nós temos lá que Hebreus vai dizer: sem paz segue a paz e a santidade, sem a qual ninguém... Hebreus 12. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então olha só, a santificação é o processo de moldar o nosso caráter com o caráter dos céus, com a vontade de Deus. Isso é o processo de santificação. A regeneração é o processo de retirar e de mortificação do velho homem, né? E de, como se diz, porque entre a regeneração e a santificação nós temos o seguinte: a regeneração é retirar, né, limpar tudo que está sujo em nós. Quando a gente vai para Cristo, a gente vai todo sujo, né? A gente vai cheio de mazelas, né? Com roupa suja. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo veio de lá no meio dos porcos lá fora, né? Foi para casa do pai. O que o pai falou? Dê vestes novas, dê sandália, põe anel. Ou seja, vamos retirar tudo isso aí, né? Dar um banho, dar uma lavada, né? Ficar no jeito, porque agora ele precisa retirar todas essas coisas. Isso é o processo de regeneração. Essa retirada. Quando a gente... Isso, renovar. Parabéns, meu amor. Então, quando a gente retira, quando esse processo retira, essa regeneração acontece, aí vem a santificação. O que é a santificação? É justamente esse vestir. Colocar as vestes novas, colocar o anel, colocar a sandália. Isso é santificação. Ou seja, a gente passa a ter o caráter do Pai. A gente passa a estar do jeito que o Pai quer. Entendeu? Então a santificação é esse o processo. Às vezes as pessoas pensam assim, que santificação é ser perfeito. Ah, eu tenho que ser perfeito. Lógico, a gente está lutando para chegar na perfeição, né? Isso, se tornar irrepreensível. Como que eu me torno uma pessoa irrepreensível? Na verdade eu não me torno. Quem me torna é o Espírito Santo. Mas se eu não busco o Espírito Santo, a vontade de santificar, a vontade de ter o caráter do céu, né, o caráter do reino, o caráter de Deus, de Cristo, né, jamais eu vou viver uma vida de santidade, né? Isso aí, não vai ser perfeito. Então a santificação é justamente o caráter de Deus, é a vontade de Deus sendo colocada em nós. A regeneração é tirando a nossa
Então, olha só. Então, a regeneração é tirando a nossa vontade. Então, a regeneração tira a nossa vontade, mortifica o velho homem, o velho Adão, né? E para que na santificação quem possa predominar? Jesus Cristo. Entendeu? E agora, para a gente poder terminar aqui, né, nós falamos do arrependimento, da conversão, da justificação, da regeneração, do novo nascimento, né, que é a regeneração, da santificação. E por isso que a gente chama a salvação de progressiva. Tá vendo o tanto de caminhozinho que tem? Né? O tanto de coisa que acontece? Pois é. Qual é o último estágio? Qual a última chegada da salvação? É a glorificação. Glorificação. Corpo glorificado. Isso aí. É o corpo glorificado. Ou seja, o apóstolo Paulo vai dizer que no céu não entra carne e sangue. Ou seja, esse corpo natural nosso, ele não entra no céu. Esse corpo natural nosso, ele tem que ser transformado em corpo de glória. O corpo glorificado é como se largasse a velha natureza para ter uma nova vida com Cristo. Isso aí. Então, a glorificação é justamente isso, né? Essa nova vida. Vai lá, leia 2 Coríntios 5,17, Davi. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Olha só que coisa maravilhosa. 1 Coríntios 15, versículo 50 em diante, 55. Abre lá, vamos lá. 1 Coríntios 15. Tá aqui, meu amorzinho, ó. Vamos lá, 1 Coríntios, pai. Então, olha só. Aí a gente tem aqui a glorificação. 1 Coríntios 15, né? Versículo 50 em diante. Vamos até o 55. Vai lá, de 50 a 55. Leia, Davi. Deixa o Davi. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que digo mais um mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Olha aí, ó. Nem todos dormiremos. Esse dormiremos aqui é os que estão em Cristo Jesus, tá? É os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Jesus não morre. Esse estágio, morreu ali e tal, ainda que a gente chame de morrer, não morre. Para Cristo dorme. Por quê? Porque ele vai ser despertado depois. Entendeu? Então é por isso que Paulo está usando a expressão dormiremos. Então olha só. Continuando. Dormiremos é isso. Vamos lá. Mas transformado, né? Transformado. Esse transformado aqui, ó. Transformados seremos todos. Todos os que estão em Cristo Jesus. A glorificação é essa transformação. Transformação do corpo. Um corpo de carne, um corpo corruptível, perecível e um corpo glorioso. Pai, onde está isso aí? Vamos lá. 52, leia aí, Davi. 52. Em um momento, em abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha só para você ver que maravilha, ó. Ao ressoar da última trombeta, no abrir e fechar de olhos. Ou seja, é de repente, né? Então, isso é igual um ladrão. Jesus diz isso em Mateus 24, né? Virá como ladrão. Então, olha só. Aí ele vem, agora a gente pode ler o 53 para a gente entender. Leia o 53. Pois é necessário que o que é corruptível se vista de incorruptibilidade. E o que é corruptível se vista de incorruptibilidade. E o que é mortal se revista de imortalidade. Então olha só, o que é corruptível? O que é corruptível? Nosso corpo. Mas eu estou sendo santificado, o Espírito Santo está em si, mas o nosso corpo, nós só estamos conseguindo ter uma vida com Deus porque o Espírito está em nós. Porque senão a gente não conseguiria ter uma vida com Deus. Né? Fala, meu amor. Imortalidade, meu amor, é eternidade. Entendeu? É ser imortal, é não morrer mais. Entendeu? Só Deus isso. Isso, só Deus que faz, né? Só Deus que tem esse atributo. Né? Essa característica. Teve na oração com o nome de Jesus que o Espírito Santo vai para Jesus e Jesus, sem ser por ele, não tem como chegar ao Pai. Pois é. Então, olha só. A questão aqui é que nós seremos transformados em um corpo que não é corrompido mais pelo pecado e um corpo que não morrerá mais, que será eterno. Então isso é glorificação. Agora, a pergunta é, nós já chegamos nessa glorificação? Não.
Então nós precisamos o quê? Continuar nesse processo. O Espírito nos regenera e o Espírito nos santifica. Tem que continuar no caminho. No caminho, isso aí. Entendeu? Isso aqui é o processo que a gente chama de salvação progressiva. Não pode se dizer. Às vezes é um nomezinho complicado, né? Mas é o que a gente chama de salvação progressiva. Sotéria, né? Soteriologia. Estamos aí aprendendo uma doutrina, né? Um ensinamento de curso de bacharel de teologia, entende? E às vezes tem pessoas que acham que isso é complicado. Não é complicado, entendeu? Aqui a gente consegue entender o que seja. Lembra daquela conversa lá de Jesus com Nicodemos, que ele falou assim, necessário é nascer de novo, né? Ou seja, o que Jesus está falando? Está falando do novo nascimento, automaticamente ele está falando do quê? Da regeneração. Primeiro ele fala para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vê o reino. Não tem como você ver as coisas espirituais se você não nascer de novo. Segundo, ele vai falar, se você não nascer da água e do Espírito, você não entra no reino. Então primeiro ele fala, se você não nascer de novo, você não vê. E segundo ele fala, se você não nascer da água e do Espírito, você não entra. Entende? Então essas são as questões, tá? Isso aí é o nosso estudinho de hoje, tá bom, meus amores? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, rendemos graças ao teu nome, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Somos gratos ao Senhor, perdoa os nossos pecados, purifica a nossa alma, a nossa mente, nos ajude a caminhar dia após dia. Espírito de Deus, tenha liberdade em nós, nos santifique, nos regenere, trabalhe em nós toda a limpeza e trabalhe em nós todo o caráter do Senhor, até que o Senhor venha, nos mantenha, nos torne irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.